Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre introdução à classificação zoológica e a filogenia. Essa aula é da professora Karine Braga, mas na realidade eu adaptei ela um pouquinho para passar aqui para vocês. Meu nome é Gabi, eu sou aluna de doutorado em zoologia na UFMG. Bom, para começar a falar de classificação zoológica, a gente tem que falar de taxonomia. O que é taxonomia? A etimologia da palavra ela vem do grego taxis, que significa ordenamento, e nomos, que significa uma lei ou uma norma, e ela é basicamente a ciência da classificação. Então, classificar nada mais é do que a gente organizar elementos em classes ou em grupos seguindo algum determinado método. E esse método pode ser basicamente o que você quiser. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas cadeiras de uma determinada escola e nós podemos fazer o agrupamento delas ou a classificação delas por cores. E isso se aplica a diversas outras coisas que você possa imaginar. Então, quase tudo, desde objetos animados, inanimados, lugares, eventos, podem ser classificados de acordo com algum esquema taxonômico. Então, na realidade, a nossa mente ela já é basicamente pré-programada para observar padrões em tudo. Então, a gente naturalmente já olha para alguma coisa e já tenta organizar aquilo de alguma forma na nossa cabeça. A gente está sempre atento a alguma forma de padronizar basicamente alguma coisa. Então, por exemplo, você está na sua cozinha, você está vendo que tem uma pilha de potes de formas totalmente diferentes. Então, geralmente, você vai pegar um quadrado, colocar um quadrado menor por dentro para poder ocupar menos espaço e vai organizar aquilo ali de alguma forma. Então, não deixa de ser uma observação de padrões que você pode classificar de diversas formas. Bom, então, uma coisa interessante em relação à nomenclatura é que desde os índios Tupi-Guarani, antes do descobrimento do Brasil, eles já deram nomes a várias espécies de animais e vegetais. Então, por exemplo, imagina você observando um bicho na natureza e você vê uma puma de um lado, que a gente conhece como onça parda também, e você vê a pantera-onça, que é conhecida também como a onça pintada, e você olha esses dois bichos na floresta e você fala assim, nossa, realmente eles são muito diferentes. Quando você olha, um é basicamente de uma cor só, numa cor mais neutra, vamos dizer assim, e o outro tem um padrão muito diferente na pelagem dele, que é todo pintado, extremamente chamativo. Então, apesar desse choque inicial, você olha para os dois e você, observando mais um pouquinho, você já conhece, já consegue identificar que é basicamente um gato grande. Então, eles já colocavam nomes parecidos para animais que eles achavam meio parecidos. Então, no caso, a onça parda era chamada de Iauara e, no caso da onça pintada, era chamada de Iauretê, que eles conseguiam se identificar dessa forma as duas onças, tanto parda quanto pintada. Bom, a gente também tem registros de nomes tupi-guarani de algumas espécies que foi feito pelo Marggraf desde 1648 e que alguns desses nomes foram retidos até hoje, como, por exemplo, a gente tem tamanduá, eles já chamavam com esse nome, o coati, mesmo de uma escrita diferente, já era coati, o quandu, que é o porco-espinho. Uma coisa interessante, por exemplo, aqui no gambá, esse aqui à esquerda, é o segundo da esquerda inferior, é carigueia e o carigueja, sendo que na Amazônia colombiana eles já chamam o gambá até hoje de zarigueja como nome comum. Então é bem interessante a gente ver que algum desses grandes nomes tupis guarani foi preservado até hoje como nome comum das espécies. Bom, e esse é um trabalho interessante, bem mais recente, em que a gente tem basicamente uma lista imensa de nomes populares conferidos à onça pintada, que no caso é a pantera-onça. Então, é uma coisa muito interessante da gente observar o quão problemático pode ser para, por exemplo, se você está indo para campo e aí você quer encontrar a onça pintada e você está no meio de uma comunidade indígena, você pode falar, sei lá, 2, 3 desses nomes comuns e eles só saberem outros. Então, você tem diversos nomes que estão sendo aplicados a uma única espécie. E isso atrapalha bastante quando a gente quer, por exemplo, identificar um animal, saber se aquele animal ocorre naquela área pelos nativos daquele local. Então, esse trabalho demonstra basicamente essa grande dificuldade que a gente tem na nomenclatura zoológica. Bom, então para isso, em 1735, o grande naturalista sueco Carl von Linné, que a gente também chama de Linneu,
ele criou a nomenclatura binomial e ele tinha apenas 28 anos. Eu paro para pensar o que eu estava fazendo com 28 anos, eu estava presa dentro de casa na pandemia, mas tudo bem. Então, no caso, ele fez com que o nome científico ele tivesse duas partes, por isso que é chamado de binômio. E essas duas partes elas iam ser estruturadas pelo nome genérico, ou seja, o nome do gênero, e o nome específico. E uma coisa interessante que ele fez também é que esses binômios deviam ser latinos ou latinizados. Por que ele fez isso? Porque naquela época o latim era a língua mais difundida mundialmente, como hoje é basicamente o inglês, naquela época era o latim. Então ele entendia que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, poderia entender o nome de uma espécie se ela estivesse em latim. Então, por exemplo, a gente tem o nome dessa espécie aqui, Acodon cursor. Esse primeiro nome é um nome referido do gênero e ele vai ser sempre escrito com a primeira letra em maiúscula. Essa parte do nome específico vai ser sempre escrito em letra minúscula. E o nome da espécie como um todo, ele vai ser sempre binomial, como eu tinha citado. E se você estiver digitando ele no computador, ele precisa ser em itálico obrigatoriamente. Ou quando você estiver escrevendo ele à mão, você pode sublinhar essas duas palavras para se referir a uma espécie. Então, diante de tudo isso, desse panorama geral, o que a gente pode entender da nomenclatura zoológica? O objetivo mais fundamental dela é elaborar classificações, mas não pode ser feito de qualquer jeito. O principal objetivo é que qualquer organismo tenha apenas um único nome correto, justamente para aquela forma que eu falei. Você quer falar de um animal e ele vai ter só aquele nome, qualquer pessoa no mundo vai saber qual animal você está se referindo, mesmo que ela nunca tenha visto, mesmo que ela não faça ideia do nome comum dela, ou que até o nome comum daquela espécie para aquela pessoa é um e para você é outro, mas se você falar esse nome específico, ela vai saber qual é o animal correto que você está se referindo. E também para que não existam dois tipos de organismo com o mesmo nome, com esse mesmo objetivo. Bom, então, algumas décadas depois da proposta de Linneu do sistema binomial, tanto que ele fez para nomes de animais quanto para nomes de plantas também, porque além de zoólogo ele era botânico, a gente ainda tinha alguns problemas, como por exemplo, ainda ter vários nomes para uma única espécie, que no caso a gente chama hoje de sinônimos. Então, em 1842 foi criado e adotado um código de regras chamado Código de Strickland. Mas, na verdade, um tempinho a mais depois foi formada uma comissão internacional de nomenclatura zoológica e ele basicamente pegou esse código e reformulou completamente e criou o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, também conhecido como ICZN, porque vem da palavra em inglês, né, a sigla da frase toda em inglês. E nesse caso, esse código é utilizado até hoje para nomenclatura zoológica. Claro, com várias edições atualizadas, mas ele é utilizado até hoje. Bom, e a gente tem outros códigos de nomenclatura também. A gente tem, em 1813, os botânicos formularem o Cours élémentaire de la botanique, não sei falar francês, mas que se tornou posteriormente o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, em 1930. Atualmente, para a botânica, é utilizado o Código de Nomenclatura para algas, fungos e plantas, ele é feito num compilado, e também tem o Código Internacional de Nomenclatura de Bactérias. Bom, então, de um modo geral, quais são os princípios básicos desses três códigos que eu falei agora, tanto de animais, quanto de plantas, quanto das bactérias? Eles são independentes entre si. Então, apesar de não ser recomendável, um gênero de planta, por exemplo, pode ter o mesmo nome de um gênero animal, que é o caso aqui na esquerda desse exemplo de uma borboleta, que se chama Pieris rapé, que é o nome genérico é Pieris, que é o mesmo nome genérico dessa planta aqui embaixo, que é Pieris japonica. Então, eles têm o mesmo nome do gênero, o mesmo nome genérico, e não tem problema disso acontecer, porque são códigos independentes, um são dos animais e o outro são das plantas. Mas, de qualquer forma, todos os três códigos também mantêm o principal objetivo, que é que um táxon pode ter apenas um nome correto. E dentro de cada código, dois gêneros não podem ter o mesmo nome. Então, no caso, se eu tenho uma borboleta Pieris, eu não posso ter
um crustáceo pieris também, porque está dentro do mesmo código de nomenclatura zoológica dos animais. E também não pode haver duas espécies dentro do mesmo gênero com o mesmo nome, ou seja, basicamente iria repetir todo o nome específico de uma determinada espécie. Então, é basicamente para evitar repetições de qualquer tipo dentro de cada código. Bom, o nome válido ou correto de um táxon, ele também vai se basear na prioridade de publicação, ou seja, o primeiro uso. Geralmente, a primeira pessoa que vai descrever aquele animal ou aquela planta, enfim, vai dar um nome e ele vai ser priorizado na maioria das vezes. Para as categorias de superfamília nos animais e também as categorias de ordem nas plantas, e para todas as categorias classificadas abaixo dessas categorias, que nem naquele ranking a gente tem reino, filo, classe, ordem, os nomes dos táxons eles devem ser baseados em espécimes tipo, ou espécies tipo, ou gêneros tipo. Nossa, como assim? Bom, o tipo, ele é aquilo que define o nome de um táxon. Então, você tem um nome e você precisa vincular a um tipo. Então, por exemplo, o gênero, ele vai ser constituído em torno de uma espécie tipo. Você tem a barata comum de casa, o nome dela é específico, genérico e específico, formando o nome da espécie, é Periplaneta americana. Então, por sua vez, essa espécie tipo da barata vai ser associado a um espécime tipo. Então, você vai ter uma barata arcaica de trocentos anos já, que vai ser conhecido como holótipo ou espécime tipo. Então, você vai ter um espécime de uma baratinha que vai ser esse espécime tipo que vai segurar esse nome Periplaneta americana, tanto o nome do gênero quanto o nome da espécie. E ele é conhecido, como eu falei, holótipo. Tenta lembrar desse nome. O holótipo, ele é o mais importante dos espécimes que você vai ter, por exemplo, numa coleção, que é a figura dessa borboleta aqui, por exemplo, à direita, que tem bem grande essa tarjinha vermelha, holótipo. Por quê? Ele é justamente o que segura o nome dessa espécie. Então, se você quer pegar uma outra espécie e descobrir, nossa, será que isso aqui é aquela borboleta daquele holótipo? Você vai comparar com esse aqui, que segura também esse nome. E ele deve ser designado no momento que você está descrevendo a espécie. Então, por isso que eles geralmente são muito antigos. Hoje a gente tem espécies sendo descritas até hoje, que vão ter holótipos muito mais recentes, mas na grande maioria das espécies, elas foram descritas há muito tempo atrás. Então, é um pouco complicado de você manusear, não é um material que vai estar disponível para qualquer um ver. Na verdade, você, dependendo da espécie, se for uma espécie mais comum, que tem vários espécimes, você não precisa necessariamente comparar com esse holótipo, mas você pode pegar outros dessa mesma espécie que já foram conferidos anteriormente com esse holótipo, por exemplo. Então, por esse motivo dele ser bem antigo e, vamos dizer assim, além de muito importante, suscetível a problemas, a gente tem alguns outros espécimes que são vinculados ao tipo, como, por exemplo, o isótipo. Então, atualmente, mais recentemente, é mais comum que você designe um isótipo. O que é isótipo? Isótipo vem de igual, tipo igual. Então, você tem o holótipo e você vai designar um isótipo, que seria um espécime igual ao holótipo, e você vai ter como se fosse duas cópias. Um outro tipo que existe também é o lectótipo, que isso acontece quando, por exemplo, uma espécie foi descrita há muito tempo atrás e o autor dessa espécie não designou o holótipo. Então, alguma pessoa, um tempo depois, vai designar o que seria o holótipo. Então, como não foi o autor original que designou esse tipo, ele vai ser chamado de lectótipo. E um outro também, eu acho que é um dos mais importantes, é você parar para pensar, nossa, mas e se acontece alguma coisa com esse holótipo, ele é tão importante assim, se você perde, se ele quebra, e se a coleção pega fogo, o que eu faço? Você vai designar um neótipo, ou seja, literalmente um novo holótipo para aquela espécie. Bom, então, dentro das categorias taxonômicas, quais são aquelas que são reconhecidas pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica? Os nomes, eles são relacionados e representam as categorias taxonômicas, né, da ICZN, e o grupo animal colocado em qualquer nível categórico específico, ele vai formar um táxon. Então, por exemplo, aqui a gente tem a estrela do mar.
E aqui a gente tem em amarelo as categorias reconhecidas pela ICZN. Claro que dentro de algumas dessas categorias a gente tem outras subcategorias que são muito mais específicas, como superfamília, superordem, subordem, enfim, outras categorias menores, mas no básico, no geral, seriam essas categorias clássicas: filo, subfilo, classe, família, ordem, gênero e espécie. E aí, dentro do táxon, a gente vai ter como se fosse um paralelo comparativo. Então, o filo vai ser o Echinodermata, o subfilo vai ser a Asterozoa, a classe, a Asteroide, a família, Forcipulatida, a ordem, a Asterida, o gênero, Pisaster, e a espécie, Pisaster giganteus. Então, você consegue, para cada táxon, fazer toda essa escala de categorias reconhecidas pela ICZN. Bom, e além da taxonomia, o que é a sistemática? Bom, já dizia o Simpson que a sistemática é o estudo da diversidade da vida na Terra e de quaisquer e todas as relações entre as espécies. Então, basicamente, o meu antigo professor falava muito assim, questionava, mas a taxonomia é diferente da sistemática, ou como que elas interagem entre si. Então, para mim, de uma certa forma, elas são duas situações extremamente entrelaçadas em que você basicamente não tem uma sem a outra. Então, você usa a taxonomia para categorizar, dar o nome àqueles animais e depois você vai pegar todas essas observações que você fez daquele animal para fazer aquela classificação e tornar aquilo sistematizado, ou seja, organizado em relação de parentesco. Então, isso é a sistemática. Bom, como eu tinha falado, ela é a ciência que documenta a diversidade biológica do planeta e também reconstrói a história dessa biodiversidade e desenvolve classificações naturais que vão refletir a sua história evolutiva. Nossa, como assim? Vai ficar mais claro. As classificações atuais dos seres vivos, elas são elaboradas com base em análises filogenéticas, a partir das características morfológicas ou características genéticas e até mesmo do desenvolvimento de algumas espécies, ou seja, que isso reflete a sua história evolutiva. Então, por exemplo, a gente tem a espécie aqui de urso, e aí ursos americanos, né? E aí dentro desse gênero ursos, a gente já tem 3 ursos diferentes, não só o urso marrom, mas a gente também tem o urso preto, a gente tem o urso polar. E aí, quando você vai para a família Ursidae, você já tem mais tipos de ursos diferentes. Aí dentro da ordem carnívora, você já começa a ter bichos totalmente diferentes do urso, até você vai ter o cachorro, você vai ter o gato, e assim sucessivamente até você chegar num grande grupo de animais. Então, isso é organizado de forma a observar, por exemplo, a forma desses animais ser parecida, comparar os trejeitos genéticos dessas espécies, enfim, para você poder, de fato, construir a história evolutiva de um determinado grupo. Bom, então a sistemática filogenética nada mais é do que a junção da taxonomia, como eu tinha falado anteriormente, e a simples ideia da evolução. Então você vai conseguir representar numa figura, figurativamente, como isso aconteceu. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um cladograma em que a gente tem o protista ancestral, que vai ser o ancestral comum de todos os animais. E em um dado momento, uma determinada espécie ela vai sofrer cladogênese, por isso que a gente chama de cladograma. Então, uma divisão em pelo menos mais 2 espécies, e que aí, dessa forma, a gente vai estudando a história evolutiva desses animais. Então, por exemplo, o primeiro ancestral comum se dividiu em 2, uma delas deu origem ao grupo Porífera, muito tempo depois, e outro ao grupo do Eumetazoa. E aí, por sua vez, Eumetazoa também sofreu cladogênese e deu origem à Quinidária e depois ao grupo Bilatéria. E assim, sucessivamente, nós vamos fazendo toda a sistemática filogenética de um grupo. Bom, caso não tenha ficado muito claro, a gente tem aqui um segundo exemplo das pequenas estruturas de um cladograma. Então, de novo, aqui no 1 a gente tem a linhagem ancestral, e esse vai ser o ponto principal, primeiro, de ramificação, que vai representar o ancestral comum de todos esses táxons que estão aqui à direita, então, do A até o G. Todos esses táxons vão derivar desse primeiro ancestral comum. E aí, a partir desse primeiro momento que a gente tem a primeira cladogênese, a gente vem para esse ponto 2, que é o ponto de ramificação, exatamente onde as linhagens se divergem.
né? E aí, consequentemente, a gente vai tendo outros pontos de cladogênese, assim como o 3 e o 4, que vão diferenciar os táxons A, B e C. Aqui nesse cantinho a gente tem, por exemplo, B e C, que vão ser táxons irmãos, a gente chama assim também dentro da sistemática. E voltando aqui para baixo, nesse ponto 5, a gente tem um ponto de ramificação onde forma uma politomia. O que é isso? É quando a gente tem um padrão de divergência que ainda não foi muito bem resolvido. Então, muito provavelmente a gente vai depender de novos estudos de sistemática com esse grupo mais específico, uma revisão taxonômica, uma revisão sistemática, para determinar melhor esse grupo. Bom, espero que tenha ficado claro. E agora sim, aí você fala assim, nossa, beleza, tem toda essa teoria, mas na prática, como é que eu monto a minha árvore filogenética? Como é que eu faço toda essa sistemática para estudar a história evolutiva dos bichos? Então, assim, de uma forma bem resumida, bem simplificada, é mais ou menos assim que acontece. Aqui na esquerda, a gente tem essa tabela de caracteres, que o que é isso? Como é que você faz? Nesse lado aqui, na vertical, a gente tem os caracteres, propriamente ditos, que também podem ser chamados de características, para ficar um pouco mais fácil. E aqui no horizontal, a gente tem os táxons, os seres que você quer estudar. Então, você vai determinar todos esses caracteres que você vai observar nesse bicho e quais são os bichos. E aí, por exemplo, a gente tem aqui coluna vertebral, mandíbula articulada, 4 membros locomotores, âmnio e pelo. São essas características que você estudou em diversos animais. Quais são esses diversos animais? Você viu o anfioxo, a lampreia, a perca, que é um peixe, sapo, tartaruga e leopardo. E aí, o que acontece? Você vai determinar estados de caráter para essas características. Nossa, como assim? Você vai determinar 0 quando esse animal não tiver essa característica e 1 quando esse animal tiver essa característica. Então, por exemplo, coluna vertebral, o anfioxo, que vai ser também o nosso grupo externo, que você necessita de um grupo que não faça parte do grupo original que você está estudando para fazer de forma comparativa, ele não vai ter coluna vertebral. Então, você vai lá e coloca 0 no local da tabela onde ele está. Já a lampreia, a perca, o sapo, a tartaruga e o leopardo, todos eles têm coluna vertebral. Então, todos eles recebem um estado de caráter 1. E assim sucessivamente para todas as outras características. Então, você pode perceber que ali a gente tem mandíbula articulada. A lampreia também não tem mandíbula articulada, assim como o anfioxo. Então, esse estado de caráter 1, de quem tem mandíbula articulada, vai vir da perca em diante. E assim, sucessivamente, a gente vai fazendo essa tabela de caracteres para poder depois formar no lado aqui direito a nossa árvore filogenética. Então, assim, é possível você fazer isso na mão, por exemplo, numa situação como essa, em que a gente tem poucos animais e poucos caracteres para avaliar, mas geralmente a gente faz isso com um grupo muito grande de animais, com muitas características, então você joga no computador exatamente dessa forma e ele vai fazer essa árvore aqui da direita para você. Então, por exemplo, aqui de novo a gente tem o anfioxo como grupo externo, esse primeiro grupo, e aí o que aconteceu entre o anfioxo e a lampreia que determinou, de uma certa forma, essa cladogênese, essa divisão? Foi o surgimento da coluna vertebral. E a gente tem a marcação aqui em vermelho da coluna vertebral. E aí o que aconteceu entre a lampreia e a perca? Teve a chegada o acontecimento da mandíbula articulada. E assim sucessivamente. No sapo, os 4 membros locomotores, a tartaruga, a chegada do âmnio, assim como o leopardo, e no leopardo a gente tem a presença de pelos. Bom, para falar também de sistemática, a gente tem que falar um pouquinho de monofiletismo, parafiletismo e polifiletismo, que são algumas situações que a gente observa depois que a gente tem a nossa árvore filogenética. Então, por exemplo, o grupo monofilético é o grupo também chamado de grupo natural, que é um determinado grupo de espécies que inclui todos os descendentes de um mesmo ancestral. Então, você pode ter diversos táxons que vai ser descendente de um mesmo ancestral comum. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esse táxon W, só desse cantinho esquerdo, formado pelas espécies C, D e B, que eles formam um grupo monofilético, porque todas as espécies derivam do mesmo ancestral comum, que é a espécie A. Então, é interessante a gente observar como que esse grupo monofilético são espécies relacionadas entre si por uma história única, né, de descendência. E a gente pode também chamar o grupo monofilético de clado. Também é um nome que é utilizado para falar do monofiletismo.
Então, usando esse exemplo aqui à direita, que é de uma árvore filogenética recente dos insetos, a gente pode observar que, por exemplo, onde está essa setinha, está apontando para o grupo dos Diptera, que é formado pelas moscas e pelos mosquitos, e a gente pode ver que, apesar de ser um grupo muito grande, ele é um grupo monofilético, porque todos os indivíduos são originados de um mesmo ancestral comum. E o grupo parafilético? O grupo parafilético é aquele grupo cujas espécies membros, todas as espécies que você separou nesse grupo, elas são descendentes de um mesmo ancestral, só que não está contendo todas as espécies descendentes desse ancestral. Então, nessa mesma foto da imagem anterior, agora a gente tem separado esse grupo à direita, formando o táxon X, que é um grupo parafilético. Por quê? Ele inclui a espécie F, H, I, G, E, e todas essas espécies, elas são originadas, são descendentes de um ancestral comum, mas o ancestral comum, ele tem outras espécies também que são descendentes dele, que é o caso do táxon W, que a gente viu que é o grupo monofilético, formado pelas espécies C, D e B. Então, o táxon X, ele é um grupo parafilético. Esse tipo de grupo, ele é formado, assim, por algum motivo. A gente tem vários motivos que podem ser formados, às vezes, sei lá, uma distribuição geográfica, uma característica mais específica que acaba unindo esses grupos, mas que não inclui todos os descendentes de um mesmo ancestral. Então, é bem comum a gente achar ainda táxons parafiléticos dentro de diversas classificações recentes dos animais. Então, aqui utilizando aquele mesmo exemplo, só que eu dei um zoomzinho naquela árvore filogenética, digamos que por algum motivo você quer separar as borboletas da Indonésia. Então, por exemplo, a gente tem aqui em laranjinha o grupo dos Lepidoptera, que são as borboletas e as mariposas, e esse grupo é um grupo monofilético, mas por algum motivo você decidiu separar só essas aqui que está nessa caixinha azul. Então, essa caixinha azul, ela forma um grupo parafilético, porque apesar de vir do mesmo ancestral comum, ele não está incluindo todas as espécies do grupo dos Lepidoptera. E, por fim, a gente tem o grupo polifilético, que é um grupo que inclui espécies que se originaram de 2 ou mais ancestrais imediatos diferentes. Então, por exemplo, nessa fotinha aqui a gente tem esse táxon Y, que está juntando a espécie M e a espécie P. Só que apesar da espécie M e P derivar do mesmo ancestral comum, que é a espécie J, o ancestral imediato das duas não é o mesmo, porque o ancestral imediato da espécie M é a espécie K e da espécie P é a espécie N. Então, nisso você forma um grupo polifilético. Então, mais uma vez, aquele mesmo exemplo da árvore filogenética dos insetos, digamos que por algum motivo a gente vai formar um grupo dos insetos que não voam. Então, você vai juntar os Siphonaptera, que está nessa setinha aqui azul de cima, que são as pulgas, e um pedacinho aqui dos Diptera, que inclui as mormotômias, que é um tipo de mosca que não voa. Então, você está pegando um bicho do clado do Diptera, um bicho do clado lá de cima de Siphonaptera, que eles eventualmente vieram do mesmo ancestral comum bem antigo, mas o ancestral imediato delas não é o mesmo. Então, também ainda existe esse tipo de situação também em árvores filogenéticas recentes dos animais e que precisam de novas revisões, às vezes incluindo novos caracteres para ver se ocorre alguma mudança nesses grupos para que de fato a gente consiga revelar um grupo monofilético em análises futuras. Bom, então agora para resumir, caso não tenha ficado claro ainda com esses exemplos, a gente faz um grande apanhado e resumido aqui rapidinho desses três termos mais utilizados no estudo de sistemática. Então aqui na esquerda, no A, a gente tem o grupo monofilético, também conhecido como um clado, que é o grupo 1, que é formado pelas espécies A, B e C. E o seu ancestral comum é esse númerozinho 1, mostrando o monofiletismo do grupo ou o clado do grupo 1. Então, mais uma vez, ele significa que todas as espécies ali desse grupo são derivadas do mesmo ancestral comum e inclui todos os seus descendentes. Aqui no B, aqui no meio, a gente tem o grupo parafilético, por exemplo, formado pelo grupo 2, que consiste em uma espécie ancestral, a mesma, que é o número 2, só que esse grupo não está incluindo todas as espécies descendentes do número 2, porque falta a espécie G.
E aqui no C a gente tem o grupo polifilético, que é formado pelo grupo 3, que consiste em 4 espécies, A, B, C e D. Ou seja, a gente tem o ancestral comum igual, que é o 3, mas todas as espécies elas não derivam do ancestral comum imediato. Então, esse grupo se forma um grupo polifilético. Bom, uma outra coisa muito importante no estudo de sistemática é a questão da homologia. O que é a homologia? São características que estão presentes em 2 ou mais ou vários táxons, mas que filogeneticamente e ontogeneticamente eles são rastreáveis a uma mesma característica do ancestral comum desses táxons. Então, o que significa? Uma determinada característica pode ser uma morfologia diferente, alguma coisa genética ou ontogenética, que tem a mesma ancestralidade genética e também de desenvolvimento. Então, a comparação de características entre organismos ou grupos de organismos diferentes deve ser baseada exclusivamente e majoritariamente em características homólogas. Bom, então a homologia é uma relação absoluta. As características ou elas vão ser homólogas ou elas não vão ser. Não vai ter um meio de caminho. E ela vai ser independente da função. Nossa, como assim? Então, nessa foto aqui, por exemplo, a gente tem a comparação do aparato bucal de diversos insetos. Então, aqui no A a gente tem o gafanhoto, aqui no B a gente tem a abelha, no C a gente tem a borboleta e no D aqui embaixo a gente tem o mosquito. Esse pedacinho que está em vermelho é o lábio, que se modificou diversas vezes, de formas diferentes em vários insetos, mas essa estrutura ela é homóloga em todos esses animais. Então, aqui no gafanhoto a gente vê que ela tem um formato assim mais quadradinho e no gafanhoto não, desculpa, no B, aqui na abelha, ela tem esse formato mais quadradinho. Aqui no A, que é no gafanhoto, de fato, ele tem esse formato um pouco mais arredondado nas pontas, né? E no D virou praticamente 2 filamentos, assim, bem mais comprido, bem mais fino, uma forma totalmente diferente tanto do A quanto do B. E mais curioso ainda, aqui no C, nas borboletas, a gente nem encontra essa estrutura, porque elas perderam a estrutura do lábio. Então, independente da função que esse lábio tenha nas 4 espécies, elas são estruturas homólogas, porque a origem embrionária delas segue sendo a mesma. Então, é assim que a gente vai comparando essas estruturas entre organismos diferentes ou grupos de organismos diferentes. E, de uma forma quase irmã, né? A gente fala de homologia e logo depois a gente fala também de analogia. É quando você tem uma determinada semelhança morfológica em função de uma forma a adaptar a execução de alguma função. Rimou, né? Algumas vezes. Então, por exemplo, a função de voar, ela tem uma semelhança morfológica, você precisa de uma asa. Então, você tem a asa da borboleta, você tem a asa do mosquito, você tem a asa do morcego, você tem a asa do passarinho, que todas elas desenvolvem a função de voar. E elas até de vez em quando, não no caso exatamente do morcego e da borboleta, mas de vez em quando elas até são um pouco parecidas morfologicamente, mas elas não são homólogas. A origem embrionária delas não é a mesma, né? Então, assim, você tem uma proximidade de forma vinculada a uma função, mas que não é da mesma origem embrionária. Uma outra situação também que a gente precisa saber é o fato da existência da convergência evolutiva. O que é isso? É quando estruturas são aparentemente similares, mas não são homólogas e que podem evoluir de formas semelhantes em grupos de organismos de parentesco muito distante mesmo. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa perereca e o polvo que tem esse olho assim, meio para fora, assim, meio diferentão. Eles não são exatamente iguais, você pode olhar, tem gente que pode falar assim, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, lembra um pouco, né? A forma que eles são projetados para fora, a posição que eles estão. Isso geralmente pode ser explicado de diversas formas, seja ecológico, seja genômico, para a evolução dessas semelhanças de forma. Então, por exemplo, às vezes tanto a perereca quanto o polvo, ela precisa de uma visão um pouco mais ampla, uma visão mais panorâmica. Então, você tem o desenvolvimento desse olho bem esbugalhado, assim, grande para fora, que executa uma função de uma certa forma similar.
Como eu tinha comentado anteriormente, falando de caracteres naquela tabelinha lá atrás, então agora eu vou destrinchar um pouco mais sobre esses termos que também são muito importantes no momento do estudo da sistemática. Então, caracteres, ou como eu tinha comentado, também pode ser chamado de características, mas normalmente a gente usa mais o termo caractere. Eles são atributos dos organismos ou de grupos de organismos, tanto de clado quanto de vários táxons, que são usados para indicar a sua proximidade a outros organismos similares e também diferenciar esse grupo que você tem aqui de outros grupos. Então, é basicamente você pegar a forma de alguma coisa, como eu tinha dado o exemplo, por exemplo, você chega na cozinha e você tem aqueles potes quadrados e os potes redondos. Então, você tem vários redondos e você tem vários quadrados. Então, entre eles você compara os diferentes caracteres e entre esses aqui você sabe qual é mais diferente de qual e quem é mais parecido com quem. Então, eles são aspectos observáveis e expressões do genótipo. E podem ser qualquer coisa, você pode usar caráter de qualquer coisa, desde sequência de aminoácidos até expressões fenotípicas, né, expressões externas do genótipo. E assim, a gente pode basear isso em qualquer aspecto possível da gente examinar várias vezes em vários bichos e medir. Então, você tem que falar assim, olha, vamos pensar aqui, esse aqui ele tem, eu não posso falar de pelo, né? Essa borboleta, ela tem uma asa mais arredondada, enquanto essa outra, ela tem uma asa mais pontuda, mais para baixo, assim. Então, você vai comparando e você vai medindo em quantos bichos, quantos táxons diferentes eles têm esses caracteres diferentes. Além de ser, né, o aspecto morfológico, que é mais comum, mais utilizado, a gente também pode utilizar informações de desenvolvimento, informação molecular, a gente pode usar a constituição cromossômica, ou seja, o número de cariótipos, se um é N22, o outro é N25, o outro é N51, e até mesmo um atributo fisiológico ou um atributo etológico. Então, você pode ter até caracteres baseados em comportamento mesmo animal que você observa do bicho vivo. Bom, eu vou dar esse exemplo aqui com vertebrados, porque eu acho esse bastante didático, tá? Mas, vamos lá. Você dá uma olhada nesses crânios e aí você fica assim. Bom, por alto, né? Uma pessoa às vezes até mais leiga, assim, só bater o olho, você fica assim, nossa, eles são parecidos, né? Tem essa coisa assim no meio, tem umas partes pontiagudas, tem essa parte mais abaloada e uma coisa mais comprida aqui em cima, né? Esse nasal mais comprido. Aí você fica, tá, interessante. Mas como é que eu vou observar e caracterizar a diferença entre eles? Então, por exemplo, uma coisa que é feita é a gente observar a morfologia, ou seja, a forma do osso do nasal. E aí você pode detectar dois estados de caráter bem clássicos, bem típicos. Um é o zero, que vai ser a morfologia reta, a forma reta, e um vai ser a forma de losango. Aí você vai olhar e vai falar assim, Gabi, caramba, você tá ficando louca, onde é que você tá vendo uma coisa reta, onde é que você tá vendo um losango? Então, por exemplo, dando um zoom, a gente vê aqui as suturas cranianas, você vê aqui que nesse da esquerda a gente tem umas linhas, onde eu botei essas barras azuis, do lado logo você vê as linhas das suturas cranianas, formando bem retinho o osso do nasal. E aqui no lado direito você vê que ele vem reto, mas ele já faz uma forma de losango bem maior, bem no meio desse nasal. Aí você fica assim, caramba, é verdade, né? Tem essa diferença. Mas isso não deve ser assim o suficiente para você diferenciar grandes grupos. E aí a gente vê que esse tipo de característica, mesmo que pareça ínfima, se torna muito útil para a diferenciação de um grupo bem grande. Então, por exemplo, esse nasal aqui mais reto, a gente diferencia todos os mamíferos placentários. Então, todos eles possuem esse nasal mais reto. Enquanto que a morfologia do nasal de forma de losango, ela determina todos os mamíferos marsupiais. Então, sei lá, você está andando numa fazenda, num campo, e você acha um crânio, você fica assim, nossa, caramba, o que é isso? E aí você, já olhando esse osso do nasal, você pode saber pelo menos se ele é um placentário ou se é um marsupial. Bem legal, né? Eu, pelo menos, acho bastante interessante. Bom, sobre a árvore filogenética, então, em si, depois dos caracteres, a gente, que não tinha falado, a gente monta aquela tabelinha e faz a árvore filogenética. Mas o que exatamente é uma árvore filogenética?
Ela é uma representação gráfica, ela é um diagrama de ramificações que representa as relações de parentesco entre os grupos de organismos. A maioria dessas árvores ela vai ter como propósito demonstrar mesmo essas relações genealógicas e evolutivas, e a ideia é que a base dela represente os ancestrais mais antigos, ou também considerados mais basais, e os ramos superiores, ou mais para a direita, indicando as divisões sucessivamente mais recentes, ou seja, mais derivadas das linhagens evolutivas. Em alguns livros a gente ainda encontra o termo primitivo ao invés de basal, e esse termo ele vem caindo de desuso pelo fato de que ele remete a uma coisa que não seria muito evoluída, seria na verdade menos evoluída do que outro. E o que a gente sabe hoje é que na evolução não existe uma coisa mais evoluída do que outra. Às vezes, desde o ensino médio, né, quando a gente estuda biologia, a gente tem aquela visão do cladograma, ou então dos primatas, né, vindo e chegando ao ser humano como se fosse uma escada, como se você eventualmente fosse chegar ao melhor ponto da evolução. E não é assim que funciona. Então, por exemplo, você tem um polvo e aí você tem, sei lá, uma tartaruga. E aí você vai falar assim, nossa, a tartaruga ela é mais evoluída do que o polvo. Não, de forma alguma, até porque eles são muito bem adaptados, evoluídos para estarem vivos até hoje, sobrevivendo muito bem no ambiente em que eles estão. Então, não é dessa forma que a gente compara. Então, a gente usa o termo basal e o termo derivado. Então, estados basais versus estados derivados. Os basais vão ser atributos que vão ser relativamente antigos de algumas espécies e que eles foram retidos de algum ancestral muito, muito antigo, geralmente até um ancestral fóssil. Então, a gente chama estado ancestral de uma característica. E os estados recentes de características são atributos das espécies que têm uma origem relativamente recente, que vai ser chamado também estados derivados de características. Então, a gente tem hoje, assim, nos exemplos que eu estou dando, os ramos, eles não são muito diferentes de tamanho, porque é só uma representação gráfica mais didática, mas a gente hoje já tem análises filogenéticas mais robustas que você consegue também datar todos esses ramos. Então, quando você tem um mais curtinho, significa que essa nova característica derivada ela é bem recente, vamos dizer assim, de, sei lá, 1 século, 2 séculos atrás, enquanto você tem um outro ramo que ele é muito maior, que ele é muito mais antigo, de 3, 4, 5, trocentos séculos atrás. Então, você também pode fazer essa árvore filogenética de uma forma datada, é bem legal, para estudar, né, realmente a história evolutiva de um determinado grupo. Então, mais uma vez eu vou dar um exemplo com vertebrados, porque eu acho que é mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, quando você compara um caráter basal e um caráter derivado, você tem que também determinar em relação ao que você está comparando. Como assim? Se você vai pensar em locomoção terrestre nos tetrápoda, que são todos os animais que possuem 4 membros para a locomoção. Dentro de tetrápoda, a locomoção terrestre é uma grande novidade. Então você fica assim, caramba, olha que interessante, dentro de tetrápoda é um caráter derivado, ele é bem recente, ele é bem novo. Mas quando você vai falar de mamífero, dentro de tetrápoda, a locomoção terrestre não é mais nenhuma novidade, porque você tem vários outros grupos antes que vão fazendo essa locomoção já terrestre há muito tempo, desde os primeiros tetrápodas que faziam essa locomoção terrestre. Então depende do que você está comparando. Um outro exemplo seria a presença de pelos. A presença de pelo em tetrápoda, quando chega lá em mamíferos, é uma coisa derivada. Só mamífero vai ter pelo. Mas se você entrar no grupo dos mamíferos e você vai analisar, sei lá, um primata com um gato, presença de pelo é uma coisa basal, porque os primeiros mamíferos já tinham pelo. Então, depende do grupo que você tá, do que dentro daquele grupo você está comparando, para você saber se é um caráter basal ou se é um caráter derivado. E aí vem mais termos, porque a biologia é basicamente colocar nome em tudo e qualquer coisa. Então, a gente tem também os termos plesiomorfia e apomorfia no estudo da sistemática. Então, quando você vai caracterizar algo como basal ou derivado, é necessário você definir quando, na história filogenética de um grupo, esse caráter sofreu essa transformação evolutiva de um estado para o outro. Então, quando que um caráter deixou de ser
considerado como basal, e se tornou um caráter derivado. Então, o novo estado de caráter, quando ele é derivado, ele é a novidade, ele é chamado de apomorfia, enquanto que o estado anterior, ancestral, ele é definido como plesiomorfia. E um outro nome bem parecido é quando, por exemplo, esse estado derivado acontece em uma única espécie. Então, ela é chamada de autapomorfia, uma coisa específica. Mais ou menos? Vamos lá. Então, seguindo o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente, se você pega a locomoção terrestre em tetrápoda, vai ser uma condição apomórfica dentro de tetrápoda, porque é uma novidade. Mas se você pega a locomoção terrestre em mamíferos, vai ser uma condição plesiomórfica para esse grupo, porque já foi há muito tempo antes que tetrápodas tinham locomoções terrestres. Mas se você pega especificamente a locomoção terrestre saltatorial dentro dos cangurus, por exemplo, você tem uma condição autapomórfica daquele grupo, porque apenas os cangurus são mamíferos que saltam. Você vai falar assim, caramba, Gabi, mas e o coelho? O coelho, ele pula, é outra estrutura, é outra forma de locomoção. Apesar de visualmente parecido, biomecanicamente falando, é outra situação. Então, você teria uma condição autapomórfica dentro desse grupo. Bom, espero que tenha ficado claro. Outros termos, assim, agora mais de forma da etimologia da palavra, quando as apomorfias são compartilhadas por 2 ou mais táxons, a gente também fala de sinapomorfia, porque o prefixo sin é uma coisa de conjunto, né, de um grupo. Então, um grupo de apomorfias são as sinapomorfias. Então, por exemplo, polegares opositores para todos os primatas. Então, dentro de primata, ter polegar opositor é uma sinapomorfia daquele grupo, porque todos os primatas vão ter. E, da mesma forma, o mesmo tipo de termo, etimologia da palavra, as plesiomorfias compartilhadas por 2 ou mais táxons são denominadas simplesiomorfias. Da mesma forma que pelos para primatas. Todos os primatas vão ter pelos, porque vários outros mamíferos também já têm pelos. Então, uma condição basal, uma condição plesiomórfica, e dentro desse grupo, todos eles juntos formam uma simplesiomorfia. E a gente tem também a formação da hipótese filogenética. Então, depois que você fez tudo, foi lá na coleção, pegou os animais, fez a sua tabela de caracteres, montou a sua árvore filogenética, é possível você determinar essas apomorfias e plesiomorfias de um determinado grupo. E quando a gente faz essa análise, a gente gera essa grande árvore filogenética, no qual a gente chama de hipótese filogenética. Então, o que acontece? É a partir dessas hipóteses, desses estudos que a gente vem fazendo, e tem uma hipótese filogenética, que a gente pode, de fato, discutir as relações de parentesco entre os grupos. E também o tempo, que eu tinha comentado, das árvores mais recentes serem datadas, o tempo envolvido na evolução de cada característica. Então, essa aqui, que eu tinha colocado anteriormente, você pode ver que os ramos, eles são de tamanhos diferentes, eles têm vários numerozinhos também. Então, a gente pode trabalhar com o tempo de evolução de determinadas características. E é interessante que é a hipótese filogenética que a gente vai deduzir diversos caminhos que a evolução pode ter tomado ao longo do tempo através das mudanças de característica dos seres vivos. Então, em resumo, tudo aquilo que eu falei um pouquinho, a nomenclatura das espécies, ela segue as normas do Código de Nomenclatura Zoológica Internacional, e além de ter várias regrinhas pequenas para você dar um nome a uma nova espécie, o mais importante é que ele seja um binômio e que ele não seja repetido com outro animal, não pode permitir que outro animal tenha dois nomes iguais ou que 2 animais tenham o mesmo nome. Cladogramas, eles são construídos baseados em caracteres compartilhados ou características compartilhadas, seja de morfológico, envolvendo a forma desse animal, ou molecular, e que tenham a mesma origem evolutiva, ou seja, que sejam estruturas homólogas. As homologias, elas podem ser herdadas, ou seja, as plesiomorfias, ou podem ser derivadas, que seriam as apomorfias, e sendo também específicas, que é o caso das autapomorfias. E quando essas estruturas, quando essas homologias são compartilhadas com várias outras espécies,
você vai ter as sinapomorfias ou as simplesomorfias. E, no fim, filogenias, elas são hipóteses de relações evolutivas entre os animais representados em cladogramas. Então, os cladogramas é uma representação figurativa das relações de parentesco entre os animais, que serve, além de classificar os animais em grupos taxonômicos, serve também para a gente entender um pouco melhor a história evolutiva de um determinado grupo ao longo de todo o tempo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Karine. Até a página nossa e da professora de vocês é aqui no Instagram, Master Café. Segue lá, gente, para saber um pouco mais sobre mamíferos, que vocês vão ver também mais pra frente em vertebrados. E é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição e obrigada, pessoal. Fiquem em casa.